Satomi, como talvez muitas das pessoas que estão nos assistindo hoje, elas não conheçam a história de Okinawa, você poderia contar para a gente, assim, de uma maneira bem resumida, como Okinawa foi anexada ao Japão e por que ela acabou sendo palco da única batalha em solo japonês durante a Segunda Guerra? Tá. Então, de forma resumida, né? Antigamente, Okinawa se chamava Ryukyu, que era um reino independente, né, que mantinha relações comerciais com vários países, né, do Sudeste Asiático, né, e tinha também uma cultura muito própria, né, o idioma, a espiritualidade, né, como a Bia Nagahama comentou na semana passada, costumes, tradições, um modo de vida muito diferente do Japão da ilha principal, né, de Yamato. Então, Ryukyu era esse reino independente. Então, no século XIX, o Japão começou a se industrializar, né? Chegou a Reforma Meiji, que o Japão procurava se industrializar e buscava recursos naturais. E como o Japão é um território muito pequeno, né, sem muitos recursos naturais, eles foram, né, invadindo outros países asiáticos. E Okinawa, Ryukyu, foi um desses reinos que o Japão acabou anexando em 1879. E aí o reino de Ryukyu se tornou a província de Okinawa, né? Então, durante a Reforma Meiji, além dessa questão econômica, política, também tinha uma questão ideológica muito forte, né? De que o Japão procurava formar um Estado nacional forte, né? Então ele buscava unificar os costumes, a língua. Então, né, nessa época, vários dos costumes de Ryukyu também foram extintos, foram proibidos, né? Como a língua. Então, a Reforma Meiji foi isso, né? Ia também por um caminho de militarização, né? O fortalecimento do exército, né, do poder imperial, dentro e fora do Japão. Então, com a eclosão da Guerra do Pacífico, da Segunda Guerra Mundial, né, alguns anos depois, Okinawa, por estar perto do Japão, né, era um território muito importante, né, na geopolítica japonesa. Então, durante a Guerra do Pacífico, os Estados Unidos estavam ali, né, batalhando naquela área do Sudeste Asiático, no Pacífico. Então, os japoneses já esperavam que os soldados americanos, que o exército, chegasse uma hora no território japonês. Então, Okinawa já estava recebendo, né, exército, forças militares japonesas para barrar a chegada do poder japonês, do poder militar norte-americano na ilha principal, né? Então, hoje, as pessoas dizem muito que Okinawa foi sacrificada, né, em nome da proteção do território do imperador. Então, ela foi a única batalha em solo japonês. Isso quer dizer que foi a única batalha terrestre, a única batalha corpo a corpo. A gente sabe que o Japão, né, sofreu muito com a guerra também, muitos bombardeios, Tóquio foi muito bombardeada, e depois houveram também as bombas atômicas, né? Mas uma batalha terrestre mesmo, onde os soldados americanos chegaram e batalharam ali, foi em Okinawa. E é muito importante pensar nisso, porque quando acontece isso, tem um sacrifício muito grande dos moradores do local, né? Então foi uma batalha que matou cerca de 1/3 da população de Okinawa, né? Porque foi uma batalha longa, né? De
muito cansativa para os dois lados, e os moradores lá no meio. Então, quando os Estados Unidos foram chegando lá na costa da cidade de Yomitan e Kadena, os japoneses já estavam esperando que isso fosse acontecer, e os americanos chegaram e se surpreenderam que não houve nenhuma resistência. Né? Por quê? Porque a ideia era que fosse uma batalha longa, que atrasasse a chegada dos militares norte-americanos na ilha principal. E foi o que acabou acontecendo, né? Foi uma das últimas batalhas, né, que durou a data oficial, né, pode se considerar de abril a junho, mas há um pouco de controvérsia, porque no ano anterior, em 44, já houveram alguns bombardeios na cidade de Narra, em outras cidades. Os americanos chegaram em março, né, de 45, nas Ilhas Kerama, mas se conta o início, né, do dia 1º de abril até o dia 23 de junho. Dia 23 de junho, quando aconteceu o suicídio do general Ushijima, né, que marca o final oficial da guerra. Mas, né, algumas coisas continuaram acontecendo, tal, e a rendição japonesa aconteceu oficialmente só em agosto. Acho que é isso, resumidamente.